Eu me chamo Marcelo Lopes de Souza, eu vou fazer uma saudaçãozinha inicial, uns 10, 15 minutinhos. Esse primeiro debate socioambiental é o primeiro de uma série de debates socioambientais. O segundo já é na segunda-feira que vem, mesmo horário, 13 horas, sobre injustiça ambiental no Maciço da Tijuca e em Petrópolis. E esse de hoje é o primeiro de uma série de muitos. A gente espera que sejam muitos e a gente todo ano pretende, a partir de agora, realizar pelo menos 2, provavelmente um em cada semestre. E, bom, em primeiro lugar, uma explicaçãozinha sobre o próprio título, né? Por que socioambientais e o sócio entre parênteses? Isso é uma coisa que para nós é importante. Inclusive, eu sou coordenador de uma rede de pesquisadores chamada Rede de Pesquisadores em Geografia Socioambiental, e a grafia é exatamente essa aí, um sócio entre parênteses. A explicação para nós tem uma importância conceitual e política também, que é a seguinte: o ambiente, por nós, ele é entendido de uma maneira ampla, de uma maneira integradora, que não se reduz à natureza, ou à natureza primeira, não se reduz ao chamado meio ambiente. Portanto, o ambiente inclui tudo: natureza primeira, natureza segunda, natureza transformada pela sociedade, as próprias relações sociais. De maneira que, para nós, falar em ambiente ou ambiental já dispensaria o sócio. Muita gente usa o sócio, talvez, para chamar a atenção para isso que eu mencionei, né? Para não criar um problema de comunicação. Então, a gente fica no meio termo, bota o sócio, mas bota entre parênteses, querendo frisar isso. O ambiente é um ambiente inteiro, não é só o meio ambiente. Eu tenho um amigo muito querido, Carlos Walter Gonçalves, que gosta há muitos anos de fazer essa brincadeira. Eu não quero meio ambiente, eu quero um ambiente inteiro, né? Então, essa é a perspectiva com a qual a gente trata o assunto. Eu acho que isso tem uma importância teórica, conceitual e, acima de tudo, uma importância política e ética, né? O que é que faz parte do ambiente, quem tem direito ao ambiente, como entender o ambiente, são questões que não são só acadêmicas, são questões, acima de tudo, políticas, né? Bom, eu já falei que o segundo, então, já é na segunda-feira que vem, né? Uma da tarde, de 1 às 5, no princípio, né? Se a gente precisar de um pouquinho mais de tempo por causa do debate, a gente estende. A gente entende sempre que o debate, ele é a coisa mais importante. E na segunda que vem, então, a gente tem debates socioambientais de hoje, injustiça ambiental no Maciço da Tijuca e em Petrópolis. Eu queria chamar a atenção para o seguinte: vocês vão perceber, talvez rapidamente, que o grupo que a gente tem hoje aqui, o grupo que a gente vai ter na semana que vem, e provavelmente nos anos que se seguirão também, porque isso faz parte da nossa proposta justamente, é um grupo diversificado em vários sentidos. Porque a gente tem estudantes de pós-graduação, a gente tem estudantes de graduação, inclusive. Significa que a gente tem pesquisadores que têm muita experiência, pouca experiência, pouquíssima experiência. Alguns estão começando realmente, né? Isso vai ficar claro. Eles estão aqui pela importância do trabalho que eles estão desenvolvendo, pela qualidade das questões que eles vão levantar, mas eles ainda estão dando os primeiros passos. A gente tem aqui hoje, a gente vai ter na segunda que vem, também ativistas ambientalistas, pescadores. Aqui a gente tem o Jaci, a gente ia ter também um outro pescador, que é o Alexandre Anderson, que infelizmente não vai poder estar com a gente, né? A gente vai ter moradores atingidos por processos de poluição, de contaminação ambiental. Enfim, a gente vai ter diferentes tipos de atores da sociedade civil, principalmente ligados aos movimentos sociais e ativistas, né? Além, digamos, de gente que, enquanto profissão, né, inserida geralmente na universidade, estuda o assunto, né? Então, a gente tem essa diversidade de vozes aqui, né? E como eu tinha frisado antes, né? Leve em conta, tenho assim uma certa generosidade no sentido de que alguns colegas, por exemplo, que têm estudado determinados assuntos, têm estudado já há vários anos e outros começaram, digamos, 2 meses atrás. Então, quer dizer, eu acho que é muito válido pelas questões que eles vão levantar, mas ainda não vão poder apresentar resultados assim consolidados nem nada disso, né? A nossa ideia aqui é justamente promover esse encontro de experiências, esse encontro de perspectivas, esse encontro de vozes, né?
e no caso dos estudantes, pesquisadores, realmente níveis de experiência bem diferentes, para a gente tentar alcançar uma sinergia, seja intelectual, mas que seja, digamos, ético-política também, né, com relação às questões ambientais que a gente enfrenta aqui no nosso estado do Rio de Janeiro e que, em parte, são muito semelhantes ao que a gente enfrenta, na verdade, pelo Brasil afora, pelo mundo afora, né? Então, é como se a gente, se eu fosse usar uma analogia, uma metáfora, usando um edifício como analogia, o nosso edifício ainda está sendo construído, os andames ainda estão ali, tem gente que já está lá, digamos, já dando a terceira mão de tinta, tem gente que ainda está aplicando a massa corrida, ou ainda está tirando o reboco velho, está se preparando para aplicar a massa corrida, né? O importante é que a gente tenha essa perspectiva de construir uma coisa em conjunto que faça sentido do ponto de vista não só intelectual, mas do ponto de vista político também, né? Eu queria fazer uma pequena propaganda, infelizmente não é para doação, é só para vocês olharem, e quem se interessar pode, por exemplo, encontrar na nossa biblioteca o companheiro Sérgio Ricardo. Ele fez a enorme gentileza de trazer aqui obras do professor Elmo da Silva Amador, justamente sobre a Baía de Guanabara, que foi a grande paixão intelectual e política do Elmo Amador, que foi meu professor lá nos anos 80, 1983, né? E que o Sérgio Ricardo teve também a fortuna de conhecer pessoalmente, conhecer bem. Então o Sérgio trouxe esses volumes aqui, que quem quiser pode dar uma olhadinha aqui, folhear. Essa, digamos assim, sem dúvida alguma a grande obra, tanto acadêmica quanto ético-política do Elmo Amador. Ele infelizmente nos deixou ainda relativamente jovem, mas era um cara de uma energia e de uma honestidade intelectual incríveis, e ele dedicou talvez o melhor ao longo da carreira dele, principalmente nos últimos anos de carreira, a realmente pensar sobre os problemas da Baía de Guanabara, e ele fazia isso com um olhar digamos, um olhar bem geográfico, né? Que era a mistura de um cientista natural com um cientista social. O Elmo era talvez, acima de tudo, um geomorfólogo, mas ele era um geomorfólogo que não usava antolhos, ele era um geomorfólogo que tinha uma erudição muito grande sobre a história da ocupação da Baía de Guanabara, do seu entorno e dos problemas sociais ligados a isso, portanto, desde o começo, né? Uma compreensão, né, da transformação da natureza pelas relações sociais, que hoje em dia poucos têm, né, e infelizmente, principalmente na geografia dita física, que isso tem faltado muito. O Elmo tinha uma alma de humanista, uma formação que não se limitava de forma alguma à geomorfologia, e isso faz com que ele fez com que ele tenha podido produzir obras tão bonitas, densas, importantes e completas como as obras dele sobre a Baía de Guanabara. Bom, como eu já tinha falado, a gente tem aqui as obras na nossa biblioteca para depois quem tiver interesse, depois consultar e tal. A ordem aqui da apresentação, então, a ordem de apresentações é essa aí. O nosso companheiro Thiago Ronieri, ele vai ao mesmo tempo moderar aqui, organizar o tempinho aqui na mesa redonda, porque na verdade isso é como uma grande mesa, seriam 8 a falar, com a ausência do Alexandre serão 7, e o Thiago vai moderar aqui essa mesa, que a gente vai dividir em duas partes para não ficar muito cansativo. O Thiago começa, depois o Marcos da Silva, que é um daqueles jovens pesquisadores que eu tinha mencionado, só que o trabalho do Marcos já está relativamente avançado, então já tem muita coisa importante e relevante para mostrar para vocês. Aí a gente vai prosseguir com o Jacinto Nascimento, que é o companheiro que está aqui do meu lado, e aí a gente vai fazer uma pausa, tá? Uma pausa de uns 15 minutinhos, 20 minutinhos, e aí a gente prossegue com o Thiago Wenzel, né? Com o Sebastião Raulino, o Henrique e o Sérgio Ricardo finalizando, tá? E aí depois que a gente terminar isso, a gente tem todo o tempo aí, se vocês quiserem, até 5 horas, talvez um pouquinho mais, para a gente conversar, debater. Isso? Gente, então, mais uma vez, obrigado. Passo aqui o microfone, então, para o Thiago Ronieri.